Graça e paz a todos. Vamos falar sobre os falsos mestres e os escolhidos, os servos do Senhor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 3 fala: Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Pois é. Nada trouxemos, né? E nem nada vamos levar deste mundo. Porquanto temos tantos falsos profetas corruptos que se apoderam do seu chamado para usufruir, assim dizendo, né? Portanto, Timóteo exorta aqui: abrigo, alimento e vestuário são necessidades básicas. Por isso, Timóteo é orientado por Paulo a não cobiçar o supérfluo. Como pastor, ele deveria nutrir o desejo de agradar ao Senhor Jesus, seguindo seus ensinamentos e se ocupando em levar as pessoas a ele. Com isso, Timóteo se tornaria um homem riquíssimo, pois ajuntaria para a eternidade tesouros incalculáveis, uma vez que seria herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Quando o apóstolo diz que a piedade e devoção com contentamento tem grande ganho, significa que nada pode render mais lucro ao ser humano que a prática da fé. Por isso, felizes são os servos que compreendem que nada adianta a cobiça insaciável neste mundo, pois assim que morre, o homem parte sem nada, assim como nasceu. Como não trouxe roupas, joias, carros, cultura, amigos ou diplomas, deixará a terra somente com a sua alma e com o que ajuntou para a eternidade. Todas as riquezas naturais e minerais, como ouro, prata, petróleo e tantas outras, foram criadas pelo Altíssimo para o proveito do homem. Portanto, a posse do dinheiro não é o problema, pelo contrário. Aqueles que têm uma vida próspera podem atender muitos bons propósitos, como ajudar o semelhante e a obra de Deus. Porém, o grande mal está no amor e na busca inescrupulosa para ter riquezas, o apego aos bens materiais e a cobiça insaciável para ter sempre mais. Tornou o dinheiro um ídolo para algumas pessoas, porque muitos são capazes de trair, se corromper, matar ou morrer. A expressão se traspassaram a si mesmo, usada para se referir àqueles que se desviaram da fé por causa da ambição, da ênfase ao sofrimento e ao estado de degradação em que eles caem. Dessa forma, o dinheiro pode ser excelente como servo, mas é um péssimo senhor. E muitos têm se tornado seus escravos. Muitas pessoas se tornam escravos da sua própria ambição desfreada e desmedida, porque coloca o dinheiro, os bens materiais, no lugar que é só de Deus. E a partir do momento que você faz isso, aí você cai num abismo sem fim. Porque você vai adoecer, se desgastando para buscar aquilo,
E depois que você adoece, tanto físico ou psicologicamente, aí você vai ter que gastar tudo para tentar recuperar a saúde física ou mental. Portanto, é lucro? Não, não é lucro. Mas lucro é ser servo de Deus. O nascido de Deus não coloca nada nem ninguém acima do Senhor. Só Ele é o primeiro em sua vida. Consequentemente, nada lhe faltará. Quem coloca Deus em primeiríssimo lugar, nada lhe falta. Pois Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Deus é próspero, Deus é a própria prosperidade. Mas Deus não gosta quando você coloca o intuito desfreado de querer dinheiro, bens materiais, riquezas e não se importa quais os meios que você vai usar para obter aquela riqueza, não. Você é desmedido, então você tira Deus do centro da sua vida como Senhor e aí você coloca a sua ambição, a sua cobiça, os bens materiais, a riqueza como seu Senhor. Aí é o começo do seu fim. A partir do momento que você tira Deus do centro, tira Deus do senhorio dele na sua vida e coloca a sua ambição, os bens materiais, a riqueza, aí é o começo do seu fim. Mas aí, em Timóteo ainda fala assim, mas tu, ó homem de Deus. Timóteo tinha o alto privilégio de ter sido escolhido pelo Altíssimo, não só para ser salvo, mas também para conduzir outros à salvação. Ele fora separado e qualificado exclusivamente para servir ao Senhor. Por isso, não poderia correr o risco de ser seduzido pela cobiça. Assim, Timóteo foi exortado a não se expor ao perigo do comportamento mercenário e mundano dos falsos mestres da época, mas que fugisse desse mal para que o seu ministério não fosse arruinado. Portanto, infelizmente, é o que mais acontece hoje nos templos, nas igrejas, são os falsos mestres e os mercenários, que infelizmente usam da palavra de Deus, usam do seu ministério, usam da sua vocação, usam do seu chamado para adquirir bens materiais e pedir dízimos e ofertas desenfreadamente. Porque na palavra do Senhor, Deus não é contra ao dízimo e as ofertas. Porém, quando você tendo um ministério, faz do seu ministério o centro dele, as ofertas e os dízimos, aí você tirou Deus do centro. Você está colocando o seu ministério em risco, colocando a sua salvação em risco. Não é só o seu ministério, sua salvação, a salvação de outras pessoas. Porque você está com a cobiça desmedida. E é verdade, gente, hoje isso é fato. Essa palavra do Senhor aqui, que está em Timóteo, não é tão atualizada quanto tudo que está acontecendo em pleno 2024. Há quanto tempo que essa palavra foi escrita? Nossa, muito tempo. Mas infelizmente está atualizada aos nossos tempos. Porque infelizmente, quantos escândalos a gente está vendo nas redes sociais, na mídia, na televisão, de pessoas que são chamados de Deus, escolhidos de Deus, mas que se deixou levar pela fama, dinheiro, sucesso e a cobiça desmedida, não se importando com as ovelhas, as quais ele foi chamado para proteger, para mostrar o caminho, para ensinar, para defender. Mas não só se importam em tirar a lã das ovelhas. Quantos presidentes de ministérios que, ao invés de defender as ovelhas as quais foram machucadas, está defendendo pessoas que machucaram. Olha o caso aí dessa pastora com o marido dela, que se envolveu num caso aí, né, com criança. É muito difícil. E os presidentes da igreja, do ministério, ao invés de defender a vítima, defendendo uma pessoa errada, né? Então, temos que pegar na